Okay, hello everyone, hello guys, how are you? Are you all okay? I hope so. Meninos, estão muito bem, espero que todos aí estejam bem, né? O pessoal vai chegando aí, vai conectando. Então, espero que de fato vocês, né, a família de vocês, todos estejam bem. Não tem sido fácil, né, a gente passar por todo esse momento que a gente tem passado, né? Mas a gente vai tentando aí fazer, né, da melhor forma possível, estudando, mantendo o ritmo de estudo, é o que mais importa nesse momento, a gente continuar aí, né, com o nosso estudo, né, mediante a todas essas dificuldades que a gente tem passado, que a gente tem enfrentado, né. É, só observando aí, mesmo com esse adiamento aí do Enem, a gente é importante saber que a gente precisa, né, continuar estudando, precisamos continuar com foco, tá? A gente não pode desanimar, temos que continuar estudando, porque ele vai acontecer, tá? Então, por mais que seja adiado, não esqueça que ele ainda vai acontecer, tá bom? Então, a gente tem que pensar aí dessa forma, é o mais importante a se fazer. Nos fortalecer, né, fazer a nossa parte, stay home if you can, né, e ficar em casa se você pode realmente, manter aí o distanciamento e focar aí nos estudos. E no que diz respeito à English language, a língua inglesa, keep in touch with the language all the time. É você manter contato aí com a língua, né, com o idioma o tempo todo, para que você então continue praticando, né? O importante é exatamente fazer isso, continuar a prática, continuar lendo textos em inglês, ouvindo coisas em inglês, que se faz aí muito importante e é possível muito a gente fazer isso, né? By ourselves. Nós mesmos conseguimos fazer isso. Ok? Muito bem, galera. Olha só. Vai aqui então na nossa aula hoje dar continuidade ao que nós começamos a trabalhar, né? Há duas aulas. Hoje a gente vai, creio eu, que encerrar essa parte do que a gente tem falado. Eu tenho ido devagarzinho, né? Não tenho apressado demais com os conteúdos, exatamente porque não há essa necessidade. Então, eu acredito que ainda mais por esse momento que a gente está passando em aula à distância, né, um formato novo para nós, então a gente tem que ir fazendo dessa forma, né, de que a gente possa, então, absorver aí o que tem sido trabalhado, o que tem sido aprendido, né? Então, eu acho que é importante a gente ir aí step by step, né, passo a passo, vendo os conteúdos, sem aquela correria, tá? Porque a ideia não é só passar pelos conteúdos, a ideia é que vocês aprendam, né? Mesmo de forma remota, tá bom? Ótimo. A gente vai dar continuidade, né? Só falando aí para vocês que o chat fica aberto, então whenever you want, whenever you have doubts, so please write them down. Né? Então sempre que tiverem dúvidas, escrevam aí, tá? Type them down. Escrevam, por favor, aí nos comentários, que a gente vai discutindo juntos, vou vendo aí esse feedback, né? Esse retorno que creio eu que é muito positivo, tá bom? Então fiquem à vontade para vocês poderem colocar as dúvidas de vocês, se manifestarem, colocarem nos comentários, que isso faz parte da dinâmica da interação da aula, tá? Só vamos ter paciência caso aí, né, a sua conexão caia ou a minha também, né, interrompa, essas coisas aí de conectividade. A gente né, que calm down, tem que manter a calma, porque senão a gente fica aí, né, surtado, tá bom? Então, vamos lá. Só lembrando aqui para vocês que aula passada nós estávamos falando sobre as confusing words, né, sobre as palavrinhas que causam confusão. Então, nós vimos aí, né, several troublesome pairs. Nós vimos vários pares problemáticos de palavrinhas que podem ser homófonas, né, ou seja, podem ter o mesmo som, né, uma mesma pronunciation, ou podem ser homógrafas, né, tendo aí um mesmo spelling, uma mesma ortografia, ou ainda também homônimas, com um sentido aí muito próximo, né, muito parecido. Então, a gente trabalhou com essas palavrinhas aí, com esses pares, exatamente para poder distinguish them, né? Para poder então diferenciá-los. Então a gente vai continuar. Só tem uma partezinha lá, um tópico que ficou faltando a gente falar, né, de um grupozinho de palavras. E nessa aula, inclusive, vocês já vão começar a fazer então uma prática comigo, né? So we together are going to do a few exercises. Nós vamos fazer então alguns exercícios juntos, exatamente para poder então praticar o que vimos em relação a essas confusing words. Ok? Então, let's go. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para a gente poder, então, dar continuidade.
Ok, galera, então olha só. Nós paramos exatamente aqui, ó, né? No tópico 24, no tópico 24. Então veja aqui que nós temos assim, ó, olha só, veja, nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 words, né? Veja, essas palavrinhas, né, ela tem muito aquele detalhe, aquele problema que vai ser em relação ao pH, né, e o GH. Todas elas aí possuem, né, tanto T, TH quanto GH. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas são muito parecidas, né? Você fala, teacher do céu. Quando eu vejo essas palavras no texto, eu me baralho todo, porque eu não sei diferenciar essas palavras, né? Como que eu vou, então, lendo o texto, vou entender o que elas significam? Então, de fato, a gente precisa aí, né, aprender. E aí eu vou ensinar para vocês aqui como que vai ser a pronunciation, como que vai ser a pronúncia, né, dessas palavrinhas, como que a gente vai, então, como que a gente vai saber qual é o sentido dela, qual que é a translation, qual que é a tradução que elas possuem, tá? E a gente vai ver também exemplos com cada uma delas, tá? Então a ideia é exatamente essa, porque realmente elas são muito parecidas e a galera faz muita confusão, certo? Então o que a gente pode observar é, elas são parecidas, mas elas não têm a mesma grafia, não têm o mesmo significado e não têm a mesma pronunciation. Então são apenas parecidas, tá bom? Mas que causam muita confusão. A primeira, essa aqui, ó, que é a menorzinha. Pensa aí como sendo a menorzinha. E que, de todas, ó, presta atenção, de todas é a única que não é iniciada com TH. Ó, então já é uma coisa aí para poder, então, né, dar a dica, pegar a dica. Então, essa palavrinha aqui, ela não é dessas aí que a gente viu, que são confusing ones. Ela vai ser, então, essa que não é iniciada com TH. Ela é iniciada com TO, certo? E como é que a gente vai pronunciá-la? Então, veja que uma coisa é a escrita em inglês. Você tem que botar isso na sua cabeça. Uma coisa é a escrita em inglês, como a palavra é escrita. E outra coisa é a pronunciation. Então a gente não tem nada, inglês não é como português, que se escreve ali da mesma forma, né, e lê da mesma maneira. Então não. In English it's not like this. Né? Por isso que a gente diz então que inglês tem uma pronúncia irregular, porque se escreve de uma forma, o spelling é de um jeito, a escrita, a grafia, né, a ortografia é de um jeito, e o som vai ser outro, a pronúncia é outra. Então, por isso que a gente tem que ouvir e associar a determinada palavra, tá bom? Então, como é que eu vou pronunciar essa palavrinha aqui, ó? Essa palavrinha, veja aqui a transcrição fonética dela. Eu vou pronunciar da seguinte maneira. Tough. Então, esse símbolozinho aqui, parece um A ou um V invertido, nós temos ele como A, ou seja, que vai ser parecido com up, né? Ou but. Então, aqui nós temos esse tough. É como a gente vai pronunciar. O teacher, e o que seria essa palavrinha tough? Né? Então, vamos ver aqui. A palavrinha tough vai ser o que nós conhecemos como forte. Então, em português, quando eu falo something tough, something, or somebody tough, eu estou dizendo essa ideia do forte, determinado, durável, uma coisa que é resistente, que é durão, né? Então, se eu falo, we need to be tough, ou seja, que a gente precisa ser resistente, duro, né? Ou seja, durão, forte, enfim. Então, aí nós temos o adjetivo tough. Vejamos só os exemplos. Eu falo assim, I know Mondays are tough, but we survive. Ou seja, então eu estou dizendo que eu sei que segunda-feiras são foda, né? Ou seja, são difíceis, são duras, né? Mas a gente sobrevive, ok? Outro exemplo. She's so tough, they admire her. Ou seja, ela é tão forte, tão dura, né? Durona, digamos assim, eles a admiram. Outro exemplo. You need a tough plastic ball for your dog. Ou seja, você precisa de uma tigela de plástico, de que forma? Uma tigela dura, né? De plástico duro, digamos assim, para o seu cachorro. Então, uma tough plastic ball. Ok, então, não esqueça, a menorzinha delas, aqui não é iniciada com TH, e é o que nós, então, vamos pronunciar como tough. Beleza? É o adjetivo. Vamos lá. A próxima palavrinha aí. Essa aqui, o que acontece? Ela é iniciada com TH, terminada com GH, né? Muito bem. Nós vamos pronunciá-la da seguinte maneira. Nós vamos pronunciá-la assim, ó. Though. Esse símbolozinho fonético que nós temos aqui, ó, é um símbolozinho que vocês vão perceber na maioria
das demais palavrinhas, tá? A maioria delas. Esse símbolozinho, ele seria, então, o que a gente entende, né, como a língua entre os dentes havendo vibration, que nós não temos na língua portuguesa, tá? Esse som. Eu pronuncio. Então, veja, aqui, essa palavrinha, ela vai ser como se fosse a forma curta dessa outra, que é although. Então, although, certo? Elas são sinônimas e poderia dizer que ela meio que é a forma curta de although, tá? Inclusive, eu, particularmente, vejo muito mais a presença de although e também a utilização de although, certo? Então, o que seria isso? Primeiramente, a gente vai observar aqui a palavrinha though, que seria também aí, né, mesma coisa de although, é o que nós entendemos em português como embora, tá? A ideia do apesar de, né? Também pode trazer a ideia do mas, ou seja, então veja que tudo isso aí é para expressar uma opposition, uma oposição, né? Então, uma coisa interessante é que, apesar de ser uma conjunção, é mais usado no fim da frase em conversas informais. Sim. Então, o que a gente vai perceber? Muito em conversas informais, quando a pessoa quer trazer uma ideia de oposição, ela utiliza essa palavrinha though ao final, né? Que eu poderia, por exemplo, vocês vão perceber no exemplo ali, tirar esse though e colocar ali no início da oração a palavrinha but. Né? Então, ou seja, por isso que traz é sinônima, pode ser sinônima de mas. Tá? Como eu falei para vocês, though vai ser principalmente usado no final da frase, com essa ideia de mas, em conversas informais, ou seja, in informal context, em contextos informais principalmente. Por exemplo, fala assim, ó, though I want to go, I really can't live right now. Então, nesse caso aqui, veja que está aí no início da frase, é a mesma coisa que se eu falasse, although I want to go, I really can't live right now. Ou seja, que embora eu queira ir, realmente não posso sair agora. Então, embora, né? Agora olhando, né, no contexto informal e uma informal conversation usada no final da frase. Veja, eu falo assim, they know it's weird, they like it though. Ou seja, quando eu falo they know it's weird, they like it though, eu estou dizendo eles sabem que está esquisito, né? O que é esquisito, mas eles gostam. Então veja, mas eles gostam. Ou seja, então, é como se eu utilizasse o but. Mas para eu poder utilizar o but, não pode ser no final da frase, né? Tem que ser antes aí do they like it. Por exemplo, they know it's weird, but they like it. Certo? Então, traz essa ideia de oposição, mas com essa diferença que a palavrinha though, para esse sentido, é usada aí no final da frase, em contextos informais. Beleza? Ok, então vamos lá. Avançando aí. A próxima, temos então aqui, veja, terminada com T, né? A palavrinha aí. Também tem o TH, início, e depois terminada com T. E veja que o fonema já mudou. Então, já não vou pronunciar, né, com a língua entre os dentes vibrando. Vai ser apenas língua entre os dentes. Tá? Eu vou pronunciar da seguinte maneira. Eu vou dizer thought. Então, veja. Thought. É como eu vou pronunciar essa palavrinha. E o que ela vai ser? A palavrinha thought, ela pode ser duas coisas. Primeiro, ela pode ser um verbo que está no passado ou no particípio. Sendo assim, vai ser o passado e o particípio do verbo think. Então, think, pensar. Passado, thought. Particípio, thought. Beleza? Então, vai ser o particípio e o passado do verbo think, que é pensar. Além disso, a palavrinha thought pode ser o substantivo pensamento ou ideia, né? Então, também pode ser um substantivo. Olha só os exemplos. Eu falo assim, we thought it would be fun. Ou seja, nós achamos, nós pensamos, né, que seria divertido. Então, aí é o verbo think que foi colocado, que está no passado. Então, we thought. Agora, depois, take a minute to gather your thoughts. Agora aqui nós já temos o substantivo, né? Já dá um minuto para organizar aí os seus thoughts, os seus pensamentos. Então, aí no caso, já não é verbo mais. Aqui já vai ser, então, um substantivo, que seria pensamento. Avançando. Temos aqui essa, terminada com GH, só que ela tem um Rzinho lá. Então, eu ainda vou pronunciá-la, tá? Ainda vou pronunciá-la com aquele mesmo fonema do anterior. Então, eu vou pronunciá-la through. Não precisa vibrar, só língua entre os dentes. Through. Como a gente vai pronunciar. O que seria esse through? Né? Que soa, que lembra, vocês vão perceber que lembra aquilo que a gente, por exemplo, quando
não quer descer em um restaurante, né, de fast food, a gente passa no drive-thru, né? Inclusive, through, tá? Como a gente vê lá, T-H-R-U, through, né? Vai ser a forma curta desta preposition, né, que a gente está vendo aqui. Beleza? Então, olha lá. Essa aqui você já viu quando usou um drive-thru, só que aí é a forma longa, né? A forma curta vai ser apenas T-H-R-U, né? T-H-R-U, through. Então, você atravessa, né, um restaurante com seu carro para pegar a comida, não é? Então, ou seja, você dirige através, né? A ideia é exatamente essa. Então, a gente vai entender principalmente que a palavrinha through, essa preposition, é o que a gente vai entender em português como através, né? Através de ou pelo, tá bom? É como a gente vai entender. Por exemplo, the group walked through the park, ou seja, que o grupo então caminhou aí atravessando o parque, né? Ou cruzando, né, pelo parque, enfim. The boy saw through the window. O que ele fez? Ele viu pela janela, né? Ou seja, através da janela. Então, a ideia é exatamente essa. Então, temos aí a preposition through. Lembra que essa seria a forma, né, completa, né, longa, do drive-thru, como a gente já conhece. Vamos lá. Nós temos aí a próxima, ó, que essa aqui é a mais difícil delas, tá? Ela tem aí o THO, né? Enfim, terminada com G, né? Com GH. E eu vou pronunciá-la da seguinte maneira. Eu vou pronunciá-la assim, ó. Thra. Thra. Então, apenas isso. Thra. Tá? Então, veja que a gente, em português, dá um nó na nossa cabeça, né? Porque você fala, meu Deus do céu, eu vou pronunciar isso Torolf, né? Sei lá, como a gente em português falaria, né? Então, em português a gente quer ler conforme, a gente quer falar, né? Quer ler exatamente como a palavra é escrita, mas não é assim que pode ser. Então, a pronúncia dela vai ser apenas thra. Só isso. Thra. Pronto. O que seria? O thra vai ser o que a gente entende como algo que seria minucioso, completo, cheio de detalhe, né? Então vai ser exatamente isso, tá? Por exemplo, que seria também um adjetivo, né? Se eu falo assim, read carefully, you need to be thorough. Ou seja, então para você ler com cuidado, né? Cuidadosamente, com atenção, você precisa ser minucioso, né? Detalhista, né? Ler com cuidado, né? Enfim, por completo, né? Completo, né? Enfim. Por exemplo, outra frasezinha. The report was very thorough. Ou seja, aqui o relatório estava bem detailed, bem detalhado, bem minucioso, bem completo, com detalhes, né? Enfim, então essa palavrinha aí. Então, thorough. Apenas assim que a gente vai falar. Beleza? Vamos aqui para outra. E aí temos essa que vai ser o seguinte. Essa aqui, ó. Veja que você tem o through, como a gente aprendeu lá antes, ó, through, e você pronuncia agora a palavrinha, como se fosse aqui aquela palavrinha sozinha, que seria o fora, que é o out. Então você pronuncia como? Throughout. É como a gente vai pronunciar. Throughout. O que seria esse throughout, teacher? Throughout é o que a gente vai ter com a ideia do o tempo todo, em toda parte, por completo, né? Totalmente. A ideia vai ser exatamente essa. Por exemplo, fala assim: Parents throughout the city are worried about the virus. Essa frase caiu bem aí no contexto que a gente está. Ou seja, que os pais, né, por toda a cidade, né, a cidade toda, a cidade inteira, como a gente poderia falar, estão preocupados aí com o vírus. Então, viu? Throughout traz essa ideia do que é pelo todo, completo, toda parte, totalidade, né? Outro exemplo. They slept throughout the class. Ou seja, que eles dormiram por toda a aula toda, a aula por completo. Então, a ideia do throughout é exatamente essa. Ok? Muito bem. Olha só. Agora, nós temos aí essas 6 palavrinhas, né? Todas elas aí bem confusas. Espero que tenha ajudado um pouquinho a vocês, né, a entenderem. E a gente vai começar então agora a fazer essa practice, a praticar um pouquinho do que a gente viu, do que a gente trabalhou, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, nós vamos ler então as frases aqui colocadas, and we have to choose the correct word. We're going to have to. Nós vamos ter lá 2 ou 3 palavrinhas e a gente vai ter que selecionar qual vai ser adequada. Eu quero que vocês, ao ler a frase comigo, vocês possam pensar aí no que a gente estudou, no que a gente viu, para a gente poder, então, distinguish, para a gente poder diferenciar, tá? Cada uma delas. Então, vamos lá. Veja.
Primeiro a gente tem assim, number one, we discussed the multiple literary within the text. The multiple literary illusions or allusions within the text. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós discutimos, né, as múltiplas ilusões literárias ou alusões literárias dentro do texto, no texto. Então, aqui, a lógica, a ideia é de uma alusão, né? Ou seja, de uma referência no texto. Então, lembrando que allusion é o que diz respeito a reference, a referência. Number two, among me and you, or between me and you, I think Kelly won the contest. Observando que a palavrinha contest é o que a gente conhece como concurso. E aí, eu quero falar entre mim e você, né? Enfim. O que eu vou usar? Among or between? Então, vejamos. Como eu tenho aqui, ó, me and you, então, it's specifying two, né? Então, nós estamos especificando que são dois elementos. Então, entre dois elementos, nós temos que utilizar a palavrinha between. Então, between me and you. Tá certo? She had too many sweaters in her closet, or she had too much sweaters in her closet. E aí? Eu quero falar que ela tinha muitos sweaters, né? Ou seja, sweaters, né? No armário, no guarda-roupa. E aí? O que eu vou usar? Many ou much? Vamos observar. Como a gente está falando de uma quantifier, a gente tem que observar a palavrinha que vem, né? Logo após. Ou seja, se ela é uma countable ou uma uncountable word. E aí, a palavrinha sweater. Can we count sweater? One sweater, two sweaters, three sweaters, e assim por diante. Portanto, veja que a palavrinha está no plural e podemos contá-la. Então, vou ter que usar nesse caso many, porque many é usado para countable words. Or, Alex was too excited to sleep. E aí, o que eu vou usar? To com O ou to com dois Os? Ou seja, a gente tem aqui excited, que seria a ideia do animado, alegre, empolgado, né? Então eu quero dizer que ele estava muito animado, né? Muito empolgado para dormir. Então, o que a gente viu lá de palavrinha que expressa essa ideia de excesso, né? Que é o demais, que é o muito. Então é com um O ou com dois. Portanto, a gente aprende um pouquinho com dois Os. Too excited. Essa palavrinha, quando é usada antes de adjetivo ou de verbo, de advérbio é para enfatizar, né? Para intensificar. Então, muito animado. Number 5. They're going to the amusement park tomorrow. Então, veja que elas têm a mesma pronunciation como a gente aprendeu, né? Eu quero falar que eles vão, então, ao amusement park, ao parque de diversões amanhã. Opa! Então, aqui eu tenho que utilizar a ideia, né? Do verbo, do pronome e do verbo to be. Portanto, they are going to the amusement park. Né? Fazendo a forma contraída, they're going to the amusement park. Então, essa é a opção que a gente vai marcar. Próximo. Number 6. Nós temos aí, ó. The sugar had a negative effect on the science experiment, or the sugar had a negative effect on the science experiment. Aqui, como eu quero mostrar pelo contexto, indicar então que é um efeito negativo. Se é um efeito negativo, só pode ser então a palavrinha effect. Até porque affect é afetar. Nesse contexto, não cabe. 7. Nicole has fewer shoes than Sarah or less shoes than Sarah. Nós vimos que tanto fewer quanto less é o que a gente vai entender como menos. Só que aí, como é uma quantifier, né, a gente precisa observar o que vem depois. Se é uma countable word ou uma uncountable word. So let's take a look. Então vamos dar uma olhada. A palavrinha é shoes. Né? Então a palavra shoes, ela é countable or uncountable? Ela é countable. Se ela é countable, nós vamos utilizar, portanto, fewer. Fewer shoes than Sarah. Ou seja, que ela tem menos sapatos do que a Sarah. 8. The gas prices, então os preços do combustível, da gasolina, continuam a subir, crescer, aumentar. E aí nós temos o caso daqueles dois verbos, raise e rise. Né? A gente aprendeu que rise é intransitivo, não precisa de complemento, e que raise é transitivo, precisa de complemento. Nesse caso, se eu estou dizendo que os preços da gasolina continuam a subir, crescer, aumentar, então não precisa de complemento. É um verbo intransitivo que tem que ser usado. Portanto, rise.
Number 9. Michael, the picture for his mother. E aqui é aquele caso do verbo hang, que hang, enquanto verbo regular, pode ser enforcar, ou hang, enquanto verbo irregular, pode ser o verbo pendurar. Nesse caso, o quadro para a mãe dele. Então, eu quero falar que ele pendurou. Portanto, tem que ser a forma do verbo aí, no caso, regular. Michael hung the picture for his mother. Até porque se eu falo he hang the picture, que ele enforcou o quadro, né, para a mãe, fica meio, né, it doesn't sound very well. Não soa muito legal, né? Number 10. Cindy, the book on the table. Aqui é o caso do verbo lay e do verbo lie. Também traz aí, né? Ou seja, faz aquela referência do deitar, colocar, deitar-se, né? E aí a gente também tem que lembrar que é o caso de verbo transitivo e verbo intransitivo, né? Então a gente aprendeu que lie, principalmente usado aí com a preposition down, vai ser um verbo que é intransitivo, não é? Então, ficaria, por exemplo, não precisa de complemento. Já o verbo lay, ele precisa de um complemento. E aqui a gente tem, veja, the book é o complemento do verbo lay. Lay what? The book on the table, que seria a ideia do colocar, deitar o livro na mesa. Tá? Essa seria a ideia. Muito bem. Number 11. John scored higher on the exam than I did. Então veja que a gente tem higher enquanto mais, ou seja, tirou uma nota mais alta na prova do que eu tirei. Então aqui é uma comparison, uma comparação. Então, daquelas duas palavrinhas que nós vimos, aqui expressa comparison, que é utilizado como comparação, e aqui é escrito com A. Portanto, than I did. Ok? Vamos lá. Number 12. Who wants to go to the mall? Or who wants to go to the mall? E aí, qual que eu vou usar? Né? Eu quero perguntar, quem vai ao shopping, né, essa noite? É o que eu estou perguntando. Qual que é a diferença do que a gente viu? Nós vimos que se há o sujeito na pergunta, se estou, né, buscando, se eu tenho o sujeito na pergunta, estou buscando o objeto, eu tenho que usar whom. Se não tem o sujeito, eu estou buscando esse sujeito, eu tenho que usar who. Aqui eu sei quem quer ir ao shopping? Não sei, né? Não tem o sujeito da frase. Então, por isso que a gente tem que usar who. Who wants to go? Quem quer ir? Não sei. Então, estou buscando esse sujeito, porque não tem o sujeito na pergunta. 13. Hallie didn't mean to infer that Jenny was to blame, or Hallie didn't mean to imply that Jenny was to blame. O que a gente viu? Que infer é de inferir, de concluir, né, deduzir, e imply seria o que temos enquanto suggest, né, to make a suggestion, de sugerir. E aqui a ideia é que ele não queria, né, não queria dizer, não queria sugerir que a Jane estava a se culpar. Portanto, imply that Jane was to blame. 14. John had less travel time because he lives closer to the airport, ou John had fewer travel time. Então, aqui novamente apareceu aquele caso lá da quantifier, né, que é a ideia do menos. Less ou fewer. O que a gente tem que ver? O que aparece depois. Eu tenho aqui, time, travel time, tempo de viagem. Nós aprendemos que a palavrinha time, ela é uma uncountable word, é um substantivo incontável. Então, eu não posso usar fewer, eu vou ter que usar less. Less travel time. Ok? 15. Whose watch is this on the counter? Então, eu quero perguntar, de quem é este relógio aqui no balcão? Né? Então, o que a gente aprendeu? Que o whose, que é esse aqui primeiro, está escrito aqui, que eu estou mexendo com o mouse, né? Vai ser o de quem, que é o que indica posse. E esse com apóstrofe seria a abreviação de who is. Nesse caso, eu estou querendo saber de quem, portanto, indicando possession, indicando posse. Então, é essa palavrinha que a gente vai usar. 16. I'm going to lie down for an hour, or I'm going to lay down for an hour. Então, aqui é aquele caso do verbo lay e lie, né? Ou seja, então, a gente tem que observar o seguinte, a frase, né, o verbo aí, precisa de complemento, né? Tem um complemento depois? Não tem um complemento? Então, é isso que a gente tem que observar. Como eu estou dizendo que eu vou me deitar, né, por uma hora, então, I'm going to lie down for an hour. Então, eu não preciso, tá, colocar aí
não preciso colocar um complemento. Por esse motivo, a gente vai ter, então, lie. 17. The disappearing penny was simply an optical illusion or illusion. Quando eu falo em penny, nós falamos em centavos da moeda, tá? De pound, que seria a libra. Então, a moeda, o centavo, né, desaparecido, era simplesmente uma optical illusion, uma ilusão de óptica. 18. The book's on the table over there. E aí, eu quero falar que o livro está em cima da mesa lá. Ou seja, para expressar então a ideia, né, do advérbio de lugar, que é o lá. Então, qual que eu vou ter que usar? Vou ter que utilizar a segunda palavrinha, que é o there, que é essa aí colocada. 19. Who's responsible for the advertising of the event? Então, eu quero saber who is responsible. Quem é o responsável? Então, vamos usar aqui a segunda, que é a abreviação de who is, de quem é responsável. 20. From your words, I can infer that you think he's guilty, or I can imply that you think he's guilty. Então, pelas suas palavras, eu posso infer, ou seja, inferir, concluir que você acha que ele é culpado. Certo? 21. The weather greatly affected the outcome of the race, or it greatly affected the outcome of the race. Então, aqui eu tenho o seguinte, né? Eu quero falar que o tempo afetou grandemente the outcome, o resultado da corrida. Portanto, o verbo afetar. Então, vai ser affected. Affected the outcome of the race. Continuando. 22. Their books are on the bottom shelf. Então, eu quero falar que os livros dele. Então, aqui precisa ser o pronome que indica posse, né? Os livros deles, ou seus livros, né? Ou seja, livros deles, estão lá no fundo, ou né, no fundo da estante, ou embaixo da estante. Então, que é o que indica possession. 23. Earlier today, we walked to the ice cream parlor. Então, nesse caso aqui, eu tenho to, que eu tenho que utilizar, como sendo a preposition que indica towards, em direção a, né? Então, a gente vai ter que usar essa que tem apenas um O. Ou seja, hoje mais cedo nós caminhamos em direção a, para, né, a sorveteria. 24. The prisoner was hanged last night. Então, ou seja, eu quero falar que o prisioneiro foi enforcado, né, na noite passada. 25. There are red roses scattered among the carnations or between the carnations. Então, eu estou falando em relação a que há rosas vermelhas espalhadas entre os cravos, né? Então, eu tenho entre, mas eu sei aí a quantidade certa, definida, especificada de carnations, de cravos? Não. Portanto, tem que ser among the carnations. 6. Kelly ordered her lunch and then she went back to work. Então, aqui a gente tem o seguinte, que ela pediu o almoço e então. Então, para ser a palavrinha então, tem que ser aqui escrita com E. Vou marcar aqui. Then she went back to work. 7. Mark wanted to raise the flag at the assembly today, ou Mark wanted to rise the flag. E aí, o que a gente tem? Ou seja, eu estou dizendo que o Mark queria fazer o quê? Levantar. O quê? A bandeira. Então, tem que ser o verbo raise. Raise the flag. 28. Did you ask to the party? Who did you ask ou whom did you ask? Nesse caso, como a gente já tem o sujeito e estamos buscando o objeto, então vamos usar o whom, que é a segunda opção. Tá? Quem que você convidou, quem que você, né, chamou para a festa. 29. There was too much chloride in the pool or too many chloride in the pool. Ou seja, então chloride a gente não consegue contar, né? Então é uma uncountable word. Portanto, too much chloride. Tá certo? E só vendo aqui se vai dar tempo da gente fazer o outro, né? Acho que dá tempo da gente fazer rapidinho. Nós temos aí que marcar a opção correta para essas aqui. Veja, the ball went the door. Ou seja, que a bola foi, the ball went through door. Letra B. Ou seja, que a bola, então, ela foi através, pela porta, né? Ou seja, cruzou, atravessou. Essa é a ideia. Number 2. The day we got more updates about the story. Ou seja, o dia nós tivemos mais atualizações sobre a história. Portanto, vai ser
throughout the day, thought the day, throughout the day ou though the day. Então, eu quero falar que é throughout the day, por todo o dia, né? Ou seja, o dia todo. Essa vai ser a ideia. Então, por isso que vai ser throughout. Number 3. It's important to be through when writing a briefing, though when writing a briefing, through thought when writing a briefing. Ou seja, a briefing seria uma instrução, né? Uma regra, alguma coisa assim. Então é importante to be. E aí, o que a gente vai colocar? To be thorough, ou seja, ser detalhado, né? Detalhista, ser minucioso when writing a briefing, quando for escrever então uma instruction, uma instrução. It was late, we decided to go out. Ou seja, estava tarde, nós decidimos sair. Então aqui já fica claro que é a oposição. Então vai ser through, through, although. Então vai ser a última opção. Though it was late, ou ainda, although it was late, we decided to go out. Embora estivesse tarde, nós decidimos sair. Number 5. You have to be to face a marathon. You have to be throughout, although. You have to be, ou seja, você tem que ser firme, duro, né? Para enfrentar uma maratona. Por último, we thought all throughout about you last night. We miss you. Ou seja, we thought about you. Nós pensamos em você noite passada. We miss you. Estamos com saudade. Ok, galera? Então, é isso. Né? A gente vai parando por aqui. Vendo aí, nós conseguimos concluir, né, na aula de hoje sobre esse detalhezinho. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou enviar em formato de lista, tá? Novamente, porque aqui a gente vai fazendo juntos e acaba que muitas coisas talvez você não consegue pegar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar novamente para vocês, eu vou enviar para a escola vai enviar para vocês, vai disponibilizar para vocês, tá? Em formato de lista, esse exercício para que vocês refaçam, tá? E aí depois, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, não esqueça, espero que vocês tenham acompanhado e comigo direitinho. Tenham uma ótima semana e a gente se encontra de novo na semana que vem para mais um dia de aula, tá bom? Então, bye bye for you guys.